TV Empreender. Empreender e crescer. Olá, seja bem-vindo à TV Empreender. Meu nome é Lucas Cassule e esta é a rubrica Conheça o Escritor. A rubrica Conheça o Escritor é uma conversa aberta com os escritores angolanos. Aqui neste chá de ideias, nós vamos conhecer o percurso do escritor, os seus medos, os seus sonhos, as suas inspirações e, o mais importante, os seus livros. O nosso convidado de hoje é um escritor que dispensa apresentações e é pessoal essa entrevista, para mim é pessoal, já lá mais para frente vão saber porquê. Portanto, recebam Vítor Amorim Guerra. Vítor, seja bem-vindo à rubrica. Muito obrigado a toda a gente por nos receberem, aos dois, a toda a equipa. A questão essencial é porque é que não há mais escritores a virem aqui. Temos que falar com os escritores, nossos amigos, para virem aqui e falarem de literatura de Angola e sobre Angola. É sobre nós, como costuma dizer, é sobre nós. Bom, o Vítor Amorim Guerra é o autor de um dos livros que eu mais gosto e para quem segue as minhas páginas sabe que eu comecei, antes mesmo de fazer diretos para falar sobre qualquer assunto, eu comecei a ler um dos contos, vários contos deste livro. Vítor, dizem que um escritor, eu começo sempre a conversa praticamente deste jeito, é um contador de histórias. Um escritor é um contador de histórias. Como é que um contador de história resume a história do seu percurso até chegar à escrita? Eu tenho um modelo, é um modelo muito forte, que é dado pelo falecido Gabriel Garcia Marques, que é, primeiro, lê muito, 99% lê, 1% escreve. Segundo conselho do Gabriel Garcia Marques, ser crítico sobre tudo aquilo que tu escreves. E depois, terceiro, que é fantástico, lê aquilo que tu escreves. Será que tu gostas daquilo que escreveste? Isto é tão importante, as pessoas terem a consciência de que quando nós escrevemos, temos a noção que escrevemos para nós, mas não. Nós escrevemos para muita gente. E se o vamos fazer, temos que o fazer com qualidade. Com certeza. 99% lê, 1% escrever. Só para que saibam lá em casa, eu já publiquei até esta frase do Vítor Amorim Guerra nas minhas páginas. O Vítor Amorim Guerra não é só um escritor qualquer, é um mentor para mim. Quando eu comecei no mundo da escrita, em 2019, após ter terminado A Vila Assombrada pelos Maquis, em 2019, o Vítor foi a primeira pessoa que me apareceu na frente e que me transmitiu segurança em relação à minha história. Por acaso, eu quando estava a publicar, e ele vai falar sobre isso aqui, ainda bem que estamos aqui a conversar, eu não tinha muita certeza, eu não escrevi pronto e publiquei. Não tinha muita certeza se seria um livro propriamente dito e poderia caracterizar como qualquer gênero, enquadrar em qualquer gênero literário. Não sabia, nem sabia mais ou menos. Eu lia muitas histórias ficcionadas, mas escrever propriamente dito não. Quando eu conheci o Vítor tinha lido a minha obra, transmitiu-me muita segurança, as coisas que ele me disse foi muito importante para seguir em frente e graças mesmo a ele. Tem sempre alguém na vida, né, no nosso caminho, que nos fala assim que tu estás no caminho certo. Então o Vítor foi essa pessoa e eu tenho sempre ele como mentor, instrutor. E quando eu tenho umas ideias aí malucas, eu sou muito maluco, eu ligo, Vítor, meu plano é fazer isso. Ele me fala, ok, tá bom, tu estás a andar bem. O Vítor é esse tipo de pessoa, é um mais velho mesmo, é uma cota que te puxa nas orelhas, mas é porque ele quer seu bem e não pede nada em troca, é porque só quer que você produza com qualidade. Vítor, já vamos falar disso? Só para fazer um reparo. Sim. Eu não faço muitos favores. Eu não te fiz nenhum favor. O que é verdade é que quando eu li o teu livro,
Era um bom livro. Um bom livro de histórias. Um bom livro com dinâmica, com intriga, com dinamismo, com tragédia. Eu não te ia fazer o favor de, se tu tivesse escrito um mau livro, dizer: jovem, porque eu gosto de ti, está tudo bem. Não. O teu livro é um excelente livro. E aquele livro, que acho que já vai no segundo, não é? Segunda edição. Que vai transportar as pessoas, outros escritores, outros leitores, a dizerem: sim, nós podemos fazer ficção. Nós podemos fazer ficção da cultura angolana, do mato. Nossa terra. Toda a gente pensa que Angola é só cosmopolita e metropolitana de Luanda, de Benguela e Lubango. Não! Existe uma Angola verdadeira, como tu transmitiste muito bem. Era esse o reparo que eu queria fazer. Obrigado, Vítor, muito obrigado. Vítor, as coisas que te lembras na tua infância, quando é que se lembras de ter assim um amor incondicional pelos livros? Foi o meu pai mesmo. Foi o teu pai também era... O meu pai e a minha mãe. A minha mãe já tinha um curso de veterinária. O meu pai, bacharel em comércio. A nossa casa era rodeada de livros. Nós passávamos muito tempo a ler livros que o nosso pai nos chamava. Diz: olha, lê este livro que é um bom livro para tu leres. Desde Moby Dick, todas as aventuras de Júlio Verne. Todas. Desde 80 dias à volta do mundo, as 20 mil léguas submarinas, tudo. Tudo aquilo que nos atraísse para ler em aventuras. E depois nós, éramos muitos irmãos, simulávamos as aventuras que líamos lá no quintal de casa. Os cavalos do Zorro e do Tonto e Robin Hood. Mas o que é verdade é que nós íamos buscar essas histórias nos livros. E íamos buscar as histórias porque o nosso pai e a nossa mãe ficavam connosco a ler. Havia um sentimento muito profundo de compromisso, não da leitura, mas de compromisso de família, em que passávamos tempo juntos. Se não fossem os livros, teria sido outra coisa qualquer, mas havia sempre, era isso que eu sempre penso de Benguela, da minha família, um compromisso de família. E é isso que tento também com as minhas filhas fazer. Certo, eu já ia fazer essa pergunta, se levou o hábito dos teus pais em colecionar os livros e incentivar as crianças para ler. Obviamente já o faz. Como é que vês aquilo que são, nessa tentativa, né, estrutural da tua família, como é que vês as tuas filhas daqui a alguns anos? Qual é a tendência delas? É muito complicado, porque como eu sou uma pessoa liberal, porque sou um escritor, a minha mulher também, nós não conseguimos prender as nossas filhas a decisões nossas. Nós esperamos que elas tomem as decisões. A minha filha mais velha, a certa altura, queria ser arquiteta e agora já não quer. E depois agora a filha, a Sofia, queria seguir jornalismo, agora quer advocacia. A mais nova tem 11 anos. A verdade é que nós somos o tipo de pai como o meu pai e a minha mãe foram. Nós podemos coordenar, ajudar, direcionar a vida académica dos filhos, mas nós não podemos coordenar, mudar aquilo que vai dentro do espírito. E nem é da nossa competência, penso. Nós damos e deixamos eles decidirem, é isso? Porque se o fazes
Se tu consegues negar a um filho uma coisa que ele queira profundamente, mesmo que ele não queira profundamente, tu negas uma coisa a um filho, estás a negar a ti próprio. Então há um sentimento de conforto quando tu és um bom pai e elas são boas filhas. Tu és uma boa mãe e elas são boas filhas. Então esse sentimento de conforto, de diálogo, vai-se mantendo. E como o diálogo se mantém, as opiniões mudam. E então, nesse sentido, nós não somos, estrategicamente, não somos daqueles. Não, vais ser médica. Não, vais ser engenheira. Não, Vai ser escritora. não somos assim. Pensamos ao contrário. Porque no fim do dia, o que nós queremos é que elas sejam felizes. Amém. Deixa até fazer amém. Gostei muito deste detalhe. Isto acaba sendo uma mensagem para o pessoal lá em casa, para as famílias, para os pais. O mais importante, sejam as escolhas que as pessoas vão tomar, é a felicidade das pessoas. Não é das famílias, não é das questões culturais, porque não é só sobre os filhos. Acontece muitas vezes, as pessoas fazem escolhas em detrimento das culturas, com limitações, porque aqui na nossa família não é assim. Eu acho que o mais importante é a pessoa se sentir bem, realizar o seu sonho, o seu desejo, utilizar, explorar seu talento, ser feliz. Ser feliz é tão complicado. Ser feliz. Há pouco, Lucas, perguntavas sobre Benguela. Eu, com muita agonia e com muita tristeza, tenho acompanhado o problema dos refugiados no Mediterrâneo, agora também na Arménia, Azerbaijão. Eu fui refugiado. A minha família foi refugiada. Nós fugimos das balas e dos obuses em 75 de Benguela. E quando chegamos a Portugal, disseram que não era a nossa terra. E depois, quando voltei a Angola, também disseram: esta não é a tua terra. Lá diziam: o preto vai para a tua casa, aqui diziam: o branco vai para a tua casa. E há um momento que eu tive mesmo que me esconder na literatura para compreender exatamente quem eu era. Um sentimento de perca muito grande, em que nem o meu pai nem a minha mãe me podiam ajudar, porque nós éramos rodeados, cada dia que saíssemos de casa para fora, éramos rodeados de racismo, xenofobia. Parece que agora já inventaram mais 2 ou 3 palavras que eu ainda não conheço. Mas a questão é o sentimento de nós, crianças, depois adolescentes, não compreendermos exatamente aquilo que tínhamos feito para merecerem. para não nos quererem ali. Sim. Nós não roubávamos, não traficávamos droga, éramos bons estudantes, sempre fomos, toda a minha família. Dos 6 filhos somos todos formados. Portanto, porquê é que não nos queriam? Por causa da nossa cor, do nosso tipo de cabelo? Bem, com o tempo eu comecei a perguntar: se calhar eles não gostavam da nossa opinião. Se calhar eles não gostavam do facto de nós sermos livres e não sermos pessoas que cedessem à primeira e que precisavam de fazer uma pergunta para compreender o que é que se estava a passar. E isso foi uma grande lição que eu trouxe de Benguela, dos meus avós, Romeu Viegas Flora, a Dona Joia Maria Luísa e dos meus pais. Tu não podes, no fundo, como aquele texto que falavas há pouco da força do braço, tu não podes ser livre se não tiveres questões. E se não te respondem,
exige a resposta. Muitas vezes não estás em condições de fazer a pergunta. Então prepara-te, vai à escola, vai à universidade, prepara-te, faz para depois, finalmente, fazeres a pergunta. E exige a devida resposta. Nostalgia. Naquele período, na tua infância, quais são as coisas alegres pelo quais te lembras? Brincadeiras, algumas coisas que queiras partilhar. As coisas boas, dos abusos, nós já ouvimos. A questão é... Nós, os meninos, né? As coisas alegres são tipo... A bola de saco. A descida do Coringe, e depois caíamos de bicicleta e partíamos o dedo. Portanto, as coisas alegres, havia sempre uma cabeça partida, um dedo partido. Ou o joelho cortado. Ou o joelho cortado. E esconder da mãe, porque se chegássemos a casa todos com a camisa rasgada, o que é que aconteceu? Nada, mãe. Não aconteceu nada. Então, é engraçado a tua pergunta. A infância é fantástico. A infância sem problemas, sem máscaras, sem isto, sem aquilo. E depois, a minha infância, a adolescência em Portugal também foi boa. Nós íamos roubar fruta. E eu? Sim, senhor. E estou aqui porque nunca fui apanhado. Porque se eu fosse apanhado não estava aqui a conversar, Lucas. Ainda bem, porque ainda vai haver tempo de fazerem-te denúncia. Já agora que falaste em rede pública. Já prescreveu. Já foi mais de 25 anos. O senhor Gonçalo, dono da quinta, está lá à tua espera. Não, eu desminto. Bem, mas era... hoje em dia, não sei se aquilo que eu vou dizer está de acordo com as pessoas que nos vão ouvir. Nós tínhamos uma infância, uma adolescência fora de portas. Nós íamos à praia, íamos roubar fruta, íamos andar de bicicleta. E não havia perigo nenhum. Não havia perigo. Hoje em dia as crianças vivem em apartamentos e vivem com iPads e com celulares. Eu vejo pelas minhas filhas. Graças a Deus, eu conheço a minha casa, nós temos algum espaço. Mas se a minha filha disser, pai, eu vou ao complexo tal. Não, o pai leva-te, eu vou agarrar no carro, levo-te porque eu não confio num percurso de 200 metros. Nós antigamente, quando estávamos em Benguela, íamos a pé. Quando estávamos na Figueira da Foz, em Buarcos, nós vivíamos numa casa que se chamava, numa pequena aldeia, chamava-se Casal dos Pintos. Casal dos Pintos, só por isso percebes que eram 3 casas, né? Casal dos Pintos. E estudávamos em Buarcos, a 7 km de distância. Então nós todos os dias tínhamos de ir a pé e voltar. Nós nunca tínhamos sentido frio na vida. Nós quando chegamos a Portugal não sabíamos o que era frio. Opa. Quando nos começaram a meter aqueles gorros e as luvas, disse, não, mãe, não, o quê? Nós tínhamos medo de fazer xixi. Nunca tínhamos sentido, depois de Benguela, fora de Benguela, nunca tínhamos sentido desconforto de nada. E é isso que um bocado representa os contos do céu e da terra e representa um bocado o mundo no ventre. Nós nunca tínhamos sentido, fora de Benguela, desconforto, ou saudade, ou medo. E depois, quando saímos de Benguela, até hoje, tudo mudou. E eu penso que isso é comum a muitos angolanos, de Malange, do Bié, do Uíge, em que tiveram por motivos urgentes de sair das suas terras, das suas famílias, para vir para Luanda, ou ir para Moscovo,
ou ir para Minsk ou Tbilisi, naqueles tempos em que as pessoas precisavam de lutar pela vida, para se formar. Ainda há poucos dias nós perdemos um dos melhores quadros por doença. Toda a gente tem que fazer o seu trajeto. E é um sentimento profundo que eu tenho nesses livros e nos meus teatros, que é um sentimento de saudade. Saudade. Muitas saudades. O Mundo 90. Não vamos falar ainda do Mundo 90. Em 2012, o Vítor venceu um concurso organizado pela União dos Escritores Angolanos. Conte-nos um bocadinho da experiência deste concurso e do conto que concorreu. Não foi um conto, foi um livro. Foi um livro mesmo. Os Contos do Céu e da Terra, um conjunto de 8. Que foi o teu primeiro livro, neste caso? Foi o meu primeiro livro. Que foi, tragicamente, foi uma armadilha da minha esposa, porque eu tinha já os contos todos organizados no meu computador e ela imprimiu e concorreu sem me dizer. Tinha saído no Jornal de Angola a notícia de que havia o concurso e ela, sem a minha autorização, concorreu. E só me percebo quando, certo dia, ela liga-me e disse: Vítor, tu tens que ir à União dos Escritores, ligaram-me. E eu o quê? Porque eu fiz isto. Eu só, meu Deus. E então, quando chego lá, fui nunca pensando que ia ganhar. Fui porque sabia que estava lá o Pepe Tela, o Manuel Rui, o Luís Fernando, o Engachito. Eu fui para cheirar aqueles escritores maravilhosos e estou ali e de repente dizem-me um nome. O vencedor deste ano é o Vítor Amorim Guerra. Eu começo a olhar assim, não faço uma coisa dessas, eu nem estou preparado. E foi. E depois eu não sabia nada do que ia passar, depois veio a imprensa. Eu sou uma pessoa... Bem, é estranho dizer isto quando estamos num programa de TV, mas sou uma pessoa muito discreta. E depois eram as rádios, era a televisão, eram os jornais, e eu não me sentia muito confortável. Mas foi melhor quando tive a oportunidade de fazer palestras, falar com estudantes de universidades, estudantes de escolas de 12º ano, em que podia explicar que a língua portuguesa é uma ferramenta, não é um inimigo, é uma ferramenta. Então foi tudo muito positivo. Depois, claro, começaram a sair outros livros, outros teatros, outros contos, outras latitudes. Depois ganhei um prémio em Portugal, ganhei um prémio em França, do Chile, com o Luís Fernando. Mas quase por inércia, não foi que a minha obra tenha mudado, que tenha mudado na sua consistência. Por inércia, as coisas foram acontecendo. Então isso leva-me a perguntar, e posso perguntar também ao Lucas, se calhar nós, que temos obras tão consistentes e boas, se dermos o tal passo com outros países, com outras editoras, se calhar por inércia as coisas acontecem, porque a obra está feita e é boa. Eu tenho lido livros maravilhosos de escritores angolanos. Porquê que os outros não vão achar maravilhoso? Se nós tivermos um bom agente, vamos pensar numa coisa. Um agente de futebol como Jorge Mendes, ele agarra num jogador de futebol médio
e agarra num contrato de 120 milhões. O camarada não treinou mais. Mas o agente agarrou nele e meteu na primeira Liga Espanhola. Se nós tivéssemos aqui agentes, na minha opinião, agentes literários que agarrassem na literatura angolana, como está a acontecer agora com o Lupito Feijó, e muito bem com o Vítor Hugo Mendes, e muito bem em questão internacionalizar a sua obra, em questão a mostrar, mas isso tem que ser um trabalho com alguém que financie e que dê o retorno ao autor. O autor tem que ter o seu retorno e o agente tem que ter o seu retorno compreensível. Mas o que é verdade é que no universo angolano, se nós dissermos agora, neste momento, só temos Vítor Hugo Mendes, Lupito Feijó e aquele cantor, o Pepe Tela já é histórico, não é? O cantor, se nós pudéssemos, como eu publiquei, por exemplo, na Bertrand e trabalhei com a editora Minerva, em Portugal. Não serviu de nada. Não estou a dizer que são más companhias, mas não são aquilo que eu esperava. Se calhar se tivesse trabalhado com a Caminho ou com outra editora, fosse portuguesa ou brasileira. Só para ter uma ideia, Lucas, na Avenida Paulista, em São Paulo, há mais livrarias que em Portugal continental todo. Só numa avenida. Mas é verdade também que só em Coimbra, cidade de Coimbra, há mais livrarias que toda a cidade de Luanda. Isto é um drama. O primeiro conto que eu escrevi foi O Menino do Ambo, que é um conto inspirado de uma conversa de um grande amigo falecido, Paulo Araújo, da LAC, que já faleceu, e ele foi repórter de guerra. E ele contou-me a história, que é verídica, de uma menina que é Vitória. Portanto, eles estão naqueles dias de bombardeamento, a tropa está toda a entrar e no sentido contrário vem um tropa com uma criança, uma menina, e olha para o Paulo, que é o primeiro a chegar, e diz: tirem-me daqui porque isto é guerra total. E o Paulo agarra e leva para uma ambulância da Unicef ou da ONU, coisa assim, e ela estava em trauma, em choque total, não sabia dizer o nome nem nada, e então o Paulo agarra, voltam todos para trás e trazem-na para Luanda. Não sabiam se os pais estavam em vida, não sabiam nada. Então ela, como muitas crianças, mas neste caso, quando o Paulo chega à Rádio LAC e diz à doutora Luísa Fansoni o que se passou, a Luísa Fansoni adotou a menina. Deu-lhe o nome de Vitória Fansoni. Ela hoje é advogada. Salvou-lhe a vida. Então, O Menino do Ambo é uma história que eu escrevo baseada nessa história verídica. Se calhar não tão... O final não é tão feliz, mas a tragédia de quem perde, de quem tem medo, de quem sofre, e de conseguires pôr isso no papel sem ofenderes ninguém. É uma coisa que eu tenho sempre medo, é quando escrevo os contos, como escrevi os contos da Fortaleza. Tenho medo que a pessoa que se identifique diga: não foi nada disso que se passou. Não faça isso, não diga isso.
Compreendes, Lucas? A responsabilidade da caneta. Mas para todos os efeitos, nós pretendemos que a nossa opinião seja respeitada. Nós temos que analisar a opinião dos outros. Não pode ser tão vago. Então isso é muito importante, Lucas. Um escritor escreve. O autor faz obras, não é? Por exemplo, eu prefiro que me chamem escritor quando escrevo um livro e autor quando escrevo um teatro. Prefiro muito mais o nome de autor do que dramaturgo. Porquê que eu não gosto muito da palavra dramaturgo? Porque eu escrevo como foi da Cinderela de Luanda, como foi o dia em que uma mulher caiu do céu. Eu escrevo a obra, mas depois eu preciso do cenógrafo, eu preciso de terceiros para chegarem e fazer a dramaturgia e meter a palco. E depois meter a palco é a coisa mais genial que tu podes imaginar, porque tens os espaços, tens os tempos, tens de fazer o casting. Compreendendo, imagina, tu és um leitor a metro ou a quilo. Porquê que eu pergunto? Quantos livros já leste? Se eu li um livro, ou 10 livros, ou 20 livros, tu és um leitor a quilo, a metro? Leitor é um leitor, um escritor é um escritor. O escritor não é aquilo, nem é metro. Se calhar respondi à tua pergunta. Se calhar tu és mesmo escritor. E nessa medida, quando se faz esse tipo de pergunta, na minha ótica, é uma pergunta de desafio e que tem um objetivo, e esse objetivo é negativo. Quando eu penso que o jornalismo hoje em dia devia ser, obviamente, um jornalismo positivo, em vez de denegrir, deviam ajudar. Nós estamos em crise, nós estamos a necessitar de ajuda, e os mídia são uma boa ajuda. Para que é que vem um jornalista fazer uma pergunta que nenhuma das respostas é boa? Portanto, a pergunta é que foi má. O Mundo no Ventre. O Mundo no Ventre foi um título que eu escolhi num segundo. Nos outros meus títulos eu passei muitos dias a escolher. É engraçado, Lucas, a importância que nós damos à opinião dos outros. E que às vezes nós, em vez de tomarmos as nossas decisões, tomamos as decisões dos outros. O Mundo no Ventre foi uma decisão que eu tomei em 3 segundos. E então foi um texto que eu escrevi em que é muito, muito parecido com aquilo que eu penso que acontece à maior parte das pessoas, que é, imagina, se estás em Lisboa, se estás em Moscovo, se estás em Nova Iorque, em Buenos Aires, tu imagina que ficas a toda hora, a todo momento, com todos os problemas do mundo, com os raptos, com os genocídios, a toda hora. Tu sais de casa para ir para o emprego, mas tu tens na consciência os violadores, os pedófilos, os corruptos, as crianças com fome. Então o Mundo no Ventre é: que tipo de cidadão é que nós somos? Que nós conseguimos tirar da nossa consciência todos os dias, como se o mundo à nossa volta não existisse. Não existe, porque se eu fechar os olhos e não vir, não existe. Como quando éramos meninos em Benguela, fechávamos e dizia: se ninguém me vir, ninguém me vê. Então, o que acontece mesmo? Nós vivemos hoje numa sociedade que faz isso.
somos todos consistentes dentro do nosso conforto, dentro da nossa literatura, da nossa academia. Mas quando toca ao próximo, nós fechamos os olhos. Toda hora, todo momento, Lucas. Fechamos os olhos e então onde é que nós metemos essa nossa consciência? No ventre. Que é por isso que às vezes nós nos sentimos desapontados connosco. A nossa conversa está muito agradável, mas também estamos a caminhar para o fim. Deixa só pedir aqui aos nossos amigos que estão a nos acompanhar a subscreverem-se no nosso canal, no YouTube, aqui no YouTube, no canal da TV Empreender, e ativem o sininho para acompanhar e receberem as notificações dos próximos vídeos, das próximas conversas com outros escritores angolanos. Vitor, não me disseste se o teu livro, O Mundo no Ventre, é o livro número 4º, 5º, os outros livros que ainda não falamos, lembra-nos pelo menos os títulos. É assim, eu escrevi livros como o Luís Fernando, As Macas de Luanda, 1 e 2. Escrevi 2 livros em Portugal, não posso dizer o nome porque não me lembro agora, porque também foram em conjunto. Eu lembro-me, sim senhor, não quero é dizer. Escrevi com o Luís Fernando e com o Água Boa e com o Matisse de Benguela no Chile. Escrevemos um livro, As Vozes da Liberdade, que é uma coisa fora do normal. É muito importante, era aquilo que eu estava a dizer no início, é muito importante tu pensares na literatura angolana como a consciência de Angola. O escritor tem que ter essa consciência. E tu, quando publicas, não podes deixar as pessoas a pensar que estás a publicar só para brincar. Tu estás a publicar, desde que não seja científico, não é? Mas se for aquilo que nós fazemos, a poesia, o romance, nós temos que ter a certeza que representamos o povo de Angola. É importante. Estamos a levar a bandeira e o sangue do nosso povo na literatura. Muito obrigado, Vitor. Obrigado. Não, mas antes mesmo de encerrarmos, diz-nos quais dos livros estão disponíveis e onde, para o pessoal poder adquirir. Na DF Editora, que o DF Editora tem o livro O Mundo no Ventre. O Mundo no Ventre. Está a ser comercializado. Os meus outros livros esgotaram todos em Angola. Só existe na Bertrand do Chiado, em Lisboa. L'Argent. Em francês, como é que é? L'Argent. Lá em casa vai virar meme. Mas deixa mesmo essa parte, não corta, Domi, não. O Domi vai querer cortar. Não, imagina, se nós fôssemos. Sim, nós precisamos de Lombongo, os escritores precisam de Lombongo. Se nós os dois, não, vamos juntar, se os três fôssemos multimilionários, qual era a primeira coisa que íamos fazer? Não, íamos comprar um Ferrari. Lá, essa é a tua opinião. Estás a ver? Não. Essa é a tua opinião. Não, eu estou a dizer que a opinião dos ricos, aqueles que nos podem apoiar, estão a comprar Ferrari. Estão a comprar Ferrari, okay. Estão a comprar as penthouses. Os livros vão ser lá, depois quando lembrarem na velhice, eu deveria ter apoiado os livros. Epá, coitadinho, morreu, mas se eu pudesse tinha ajudado. Compreendes? Não é por mal. Sim. Epá, cada um é dono do seu dinheiro e faz o que quer. Mas nós temos em Angola uma lei que se chama a Lei de Mecenas, em que o Estado pede a grandes empresas que paguem muitos impostos, em que podem transformar uma parte daqueles impostos em apoio à cultura. Mas não fazem? Essa lei nunca passou. Do papel, né?
É complicado. Vitor, qual é o teu próximo livro para ser lançado? Para depois Chama-se, passa-se em Benguela, chama-se O Ouro dos Judeus. O Ouro dos Judeus. Será publicado mais ou menos quando? 2021? Temos de falar com os ricos. Exatamente. Nesta altura já está pronto. É assim, é um livro de época, passa-se no início do século XX, quando há uma tentativa dos judeus, em 1888, de comprarem o Planalto de Benguela para instalarem o Estado de Israel em Benguela. Mas depois Bismarck cria uma série de confusões, começa o problema para o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, mas em 1912 o deputado Manuel Bravo, deputado da Assembleia da República Portuguesa, diz: temos aqui uma proposta e temos já o pagamento para vender ao Barão Rothschild o Planalto de Benguela. Então o ouro vem para Angola. Epá, confusão. A Assembleia acaba por dizer que não, mas a comitiva, com topógrafos, com tudo, vem para Angola. Há uma intempérie enorme. Vai ser romance? Há uma intempérie enorme, Lucas. E morrem os alemães todos, os topógrafos, engenheiros e tudo. Meu Deus. E o ouro desapareceu. Se calhar está enterrado até algures aqui. Bem, em 2018, alguém Encontrou ouro. Suede, o que é que tu achas? Alguém encontrou o ouro? Então vamos. Qual vai vou ser terminar. hoje? Vai ser um romance, conto? É um romance tipo suspense, tipo policial, que traz alguns personagens de outros romances policiais que eu escrevi. Então eu sinto-me mais confortável em lidar com esses personagens que eu já conheço do que estar a criar novos. Então estou muito satisfeito. E depois o Ouro dos Judeus começa com uma coisa muito simples. Eu vou ler esse livro, porque Lucas, vai ver que lá eu posso saber onde está o posso fazer ouro. uma pergunta? Podes. Já que sempre me fazes perguntas a mim. Tu conheces alguma sinagoga, igreja dos judeus em Angola? Conheço algumas. Conheces mesquitas dos Eu sei. muçulmanos? Ok. Conheço só mesquitas dos muçulmanos. Sim, dos judeus não conheço nenhum. Segunda pergunta. Porquê? Eu acho que é o tempo de terminar a entrevista. Eu vou ter que ser ver. Não, porque depois as pessoas não vão comprar o livro, vão ler vão ouvir a entrevista. Exatamente. Pronto, tem razão. Então vamos deixar essas perguntas, essas respostas, que estão certamente no teu livro, para poderem ler no livro. Qual a mensagem, assim ao finalizar, qual a mensagem quer deixar aos escritores novos? Escrevo. 99% ler, 1% escrever. Mas não desistir. Escrever. Muito obrigado, Vitor, por esta conversa agradável. Esperamos contar consigo nesta ou noutras rubricas Sempre a dispor. para esta conversa. Muito obrigado. Essa foi a nossa conversa com Vitor Amorim Guerra. É o homem que está a escrever a história, que vai nos levar a visitar a Sinagoga dos Judeus. Bom, muito obrigado por estar aí, por acompanhar a TV Empreender e por subscrever-se ao nosso canal aqui no YouTube. Até a próxima. Já sabem que TV Empreender e crescer é sobre nós. PS Records. Gravar momentos e emoções do momento. TV Empreender.
empreender e crescer.